Fala galera, beleza? A gente vai dar início à parte de trigonometria na circunferência, tá? Essa é uma parte relativamente traumática para o aluno, principalmente a nível de ensino médio. Você aprende isso aqui no primeiro ano do segundo grau, onde geralmente a sua maturidade ela é pequenininha para absorver tanta informação importante e entender tantas regrinhas que fazem com que você consiga construir a base, né, da trigonometria na circunferência, para através dessa base caminhar sozinho nos próximos tópicos que vão aparecer, né? Então, ver isso aqui no primeiro ano é um pouco complicado, porque geralmente o aluno não tem a maturidade adequada de receber essa informação e saber compreender ela da maneira correta. Agora você vai conseguir compreender isso aqui, porque você vai estar muito atento, tá? Eu vou procurar detalhar isso aqui da melhor forma e vou procurar fazer isso aqui realmente devagar, porque se eu correr e você quiser correr, você não vai aprender, tá? A gente vai fazer só uma vez, bem devagar, mas vai ser só uma vez e você vai aprender, beleza? Preste atenção. Aqui eu coloquei uma circunferênciazinha, tá? E nessa circunferência que eu coloquei, eu marquei o centro dela, que é o ponto O, e eu marquei dois pontos na circunferência, o ponto A e o ponto B. Essa distânciazinha do ponto O a qualquer ponto da circunferência, por exemplo, do O ao A ou do O ao B, é o que nós chamamos de raio. É esse Rzinho aqui, ó. Então, o raio da circunferência é a distância do centro dela a qualquer ponto dela. Muito bem. Essa partezinha que eu pintei de vermelho na circunferência, que sai de A e vai até B, é o que nós chamamos de arco de circunferência, tá? É um arco da nossa circunferência. Então, isso aqui, que sai de A e vai até B, é o arco AB da nossa circunferência. Esse arco, ele pode ser medido de duas maneiras. Eu posso medir ele angularmente ou eu posso medir ele linearmente. Raul, como é que é a medida desse arco de vermelho angular? Pessoal, todo arco na circunferência gera um ângulo aqui no centro que eu chamo de ângulo central. Esse ângulozinho aqui, cuja medida eu representei por alfa. Beleza? Pois a medida angular desse arco, ela é esse próprio alfa aqui. É a medida do próprio ângulo central que ele gera. Então, a medida angular do arco AB é a medida do próprio ângulo central que esse arco gera. Como esse arco gerou o ângulo central alfa, então sua medida angular vale alfa. Tudo bem? Beleza. A medida angular é a medida, então, do ângulo central. Ela é dada em grau, tá? Geralmente em grau ou em radiano, que nós vamos já relembrar o que é, o grau e o radiano. Agora, a medida linear, ela é uma medida de comprimento. Ela é uma medida que é dada em centímetro, decímetro, milímetro, metro, tá? Medida de comprimento. E a medida linear desse arco aqui é você pegar esse arco, esticar e medir ele com uma trena ou com uma régua, enfim, como você quiser, como você queira, tá? Essa medida é a chamada medida linear. Aqui no nosso desenho, eu representei essa medida linear pela letrinha L. L de linear. Então, vamos supor que aqui seja L centímetros, L metros, L decímetros, tá bom? Então, a medida linear desse arco AB, nós apresentamos aqui por L. Tá certo? Então, inicialmente é só isso aqui. Eu quero que você saiba que é uma medida angular e uma medida linear.
Beleza, todo arco tem esses dois tipos de medidas. Joia. Agora vamos lá. Como é que a gente mede um ângulo? A gente mede um ângulo trabalhando geralmente ou em grau ou em radiano. O que é o grau? O grau é o seguinte: pegue a circunferência, tá? Quebre ela, quebre esse ângulo central aqui, que vale 360 graus, né? Esse ângulo central aqui todinho, ó. Ele é um ângulo de 360 graus, né? Quebre esse ângulo central em 360 partes. Pegue só uma delas. Essa partezinha aqui de azul, vamos supor que seja uma delas. Então, esse pedacinho aqui que eu pintei no meio é um pedacinho que corresponde a 360 avos do ângulo central da nossa circunferência. Ou seja, ele corresponde então a um pedacinho que vale 1 grau. Então, o que é 1 grau? 1 grau é eu pegar o ângulo central da minha circunferência, quebrar esses 360 graus da circunferência em 360 partes e pegar uma dessas partes. Essa parte que eu estou pegando é 1 grau. Tudo bem? Beleza. E o que seria o radiano? Muita atenção, tá? Muita atenção. Pessoal, eu tenho aqui uma circunferência. Nessa circunferência eu tenho um raio, tá? R. E eu tenho um arco que vai aqui de A até B, certo? Esse arco, ele tem uma medida linear, lembra? Vamos supor que a medida linear dele seja L. Sei lá, vamos supor que seja 5 centímetros, tá? Agora, imagine que esse arco, ele tem uma medida linear que seja do mesmo tamanho da do raio da circunferência. Imagine então que L seja igual, né, a R. Imagina que L seja igual a R, certo? O comprimento do arco seja do mesmo tamanho do raio. Esse ângulo central gerado por esse arco AB, esse ângulo central aqui, ó, que eu estou chamando ele de alfa, nós já combinamos que ele é a medida angular desse arco AB. E o L é a medida linear desse arco AB. Bom, se eu quiser dar a medida desse alfa em radiano, basta eu dividir a medida linear do nosso arco, no caso L, pela medida do nosso raio. O resultado dessa continha aqui já sai em radiano. Então, por exemplo, eu estou pedindo para você supor aqui que o L é do tamanho do R. Se o L for do tamanho do R, quando eu dividir L por R, vai dar quanto? Vai dar 1. O quê? 1 radiano. 1 rad, né? 1 radiano. Então eu estou definindo aqui para você o que é 1 radiano. Vamos lá. 1 radiano é a medida de um ângulo que gera um arco em que esse arco tem, linearmente falando, o mesmo tamanho do raio. De novo, o que é 1 radiano? 1 radiano é a medida de um ângulo que gera um arco em que o comprimento desse arco é do mesmo tamanho do comprimento do raio da circunferência. Raul. Então, o radiano, ele é uma medida que compara o tamanho do arco com o tamanho do raio. Exatamente. Se o arco fosse 2 vezes maior
que o raio, então nós estaríamos falando de um ângulo alfa, que seria um ângulo de 2 radianos, tá? Então o radiano é uma medida comparativa entre o arco e o raio. Ele mede quantas vezes o arco é maior do que o raio, ou menor, né? Bom, com isso, agora a gente pode estabelecer uma relação entre o grau, e o radiano, né? Nós já sabemos o que é 1 grau e nós já sabemos o que é 1 radiano. Então vamos comparar agora o grau e o radiano para estabelecer uma relação entre eles. Vamos lá. Bom, galera, preste atenção. Eu coloquei aqui nessa nossa primeira situação o seguinte: um arco que vai de A até B, tá? Cuja medida linear dele, é uma medida que corresponde à metade do comprimento de uma circunferência. Quer dizer, se o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes r, né, aquela formulazinha do comprimento da circunferência, 2πr, se isso aqui é só a metade da circunferência, então fica apenas πr, né? Então eu posso dizer que esse nosso arco aqui AB, linearmente falando, ele mede πr. Beleza? Muito bem. O nosso raio eu estou chamando de r, tá? Você já deve perceber que esse arco AB, ele tem, angularmente falando, ele gera aqui, ó, um ângulo central de 180 graus. Ó. Então, a medida angular dele é uma medida de 180 graus. Beleza? Então, nós podemos escrever aqui que π, ó, nós podemos escrever aqui que esse ângulo, esse nosso ângulo central, vamos chamar esse ângulo central aqui de alfa, certo? Vamos chamar ele de alfa. Em radiano, ele mediria quanto? Vamos colocar aqui, ó. Em radiano, a gente já aprendeu que o radiano, ele é uma medida que compara o tamanho do arco com o tamanho do raio. Então, esse nosso ângulo alfa, ele está sendo gerado por um arco que, linearmente falando, a medida dele é πr. O comprimento dele é πr. Se eu comparar o comprimento dele com o comprimento do raio, que é r, se eu dividir um pelo outro, eu vou ter a medida do alfa. Essa medida vai ser dada em radiano. Então, eu cancelo o raio aqui de cima com o raio aqui de baixo. Eu chego à conclusão de que o alfa está dando, então, π radiano, né? Alfa está dando π radiano. Sabe o que é que isso quer dizer? Que esse arcozinho aqui de vermelho, ele é π vezes maior que o raio. O π não é 3,14? Então, isso quer dizer, pessoal, que se o nosso raio medisse 1 centímetro, o nosso arco de vermelho, ele mediria 3,14 centímetros, né? Π centímetros. O arco é π vezes maior do que o raio. Por isso que o ângulo está dando π radiano. Mas fica claro para você perceber também que em grau, ó, vamos colocar aqui. Fica bem claro para você perceber aí que em grau o nosso alfa, ele corresponde a uma meia volta. Como uma volta inteira é 360 graus, então o nosso alfa está correspondendo a 180 graus, né? Então, eu posso concluir que o π radiano, ele corresponde a quê? A 180 graus, ó. Então, é por isso que a gente usa essa relaçãozinha nas questões, ó, que π radiano é um ângulo que em grau vale 180. E aí essa relaçãozinha, ela vai ser importantíssima a partir de agora nas questões, tá certo? Então, galera,
É por isso que a gente diz que π radiano vale 180 graus. Tranquilo? Importante. Quando você tem, então, uma situação dessa daqui, ó. Alfa é o ângulo central, R é o raio e L é o comprimento do arco. A gente pode dizer que esse alfa, ele é igual a quê? Ao L dividido por quem? Pelo R, né? Isso aqui vai nos dar o valor do alfa. Vai nos dar o valor do alfa em quê? Em radiano. Nós já combinamos que o radiano é uma medida que compara o tamanho do arco com o tamanho do raio. Então, nunca esquecer disso aqui. Beleza? Então, isso aqui é muito importante para que a gente possa caminhar nas questões, você entender essa diferença entre o radiano e o grau. A partir daqui, tudo fica mais fácil. Se você entender isso aqui, tudo vai ficar mais fácil. Se não, você vai ter que voltar bem tranquilo para tentar entender de novo e qualquer coisa, procurar a gente, mandar a sua duvidazinha. Tá certo? Eu fiz uma explicação aqui de 17 minutos só para você entender a diferença entre grau e radiano. Bem detalhado. Beleza? Estamos aqui, vamos passar para o próximo tópico. Qualquer coisa, volta tranquilamente, vê de novo e a gente está aqui para ajudar. Vamos lá, próximo tópico. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o ciclo trigonométrico, tá? Imagina uma circunferência como essa daqui, que eu coloquei aqui na lousa, em que o raio dela seja 1, tá? O raio da circunferência é 1. Imagina que eu estou nessa circunferência aqui, quebrando os 4 pedacinhos dela da seguinte maneira. Os eixos X e Y, eles têm como origem do sistema o centro da circunferência, tá? Essa região aqui é chamada de primeiro quadrante. Aqui nós temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? O ponto de partida de qualquer arco no ciclo trigonométrico, eu vou dizer que é esse ponto A. A é o ponto de partida. Então, por exemplo, se eu sair de A e eu vier até esse pontinho aqui em cima, eu estou fazendo um ângulo central de 90 graus. Como o raio vale 1, e a gente já aprendeu que o alfa, que é esse ângulo central aqui, ó, o alfa, ele é o arco, que é L, sobre o raio. Então, se o raio vale 1, o ângulo central corresponde ao próprio comprimento do arco, L. Ou seja, o arco que vai de A até esse pontinho aqui é um arco que corresponde a um ângulo de 90 graus. Então, a medida angular dele é 90 graus. Então, eu posso colocar aqui 90 graus. Mas se eu quiser representar essa medida na forma de radiano, a gente já viu que π radiano é 180 graus. Então, 90 graus em radiano vai ser a metade de π. Ou seja, vai ser π sobre 2. Ó. Então, aqui eu estou colocando em radiano. π sobre 2 seria essa posiçãozinha aqui. Ó. Tá? Então, quando eu coloco π sobre 2, como eu estou adotando que o ponto de partida é o ponto A, então, no ponto A, como se fosse o zero. Ó. É o ponto de partida. Então, de A até esse pontinho aqui, eu tenho um arco que mede π sobre 2, que gera então um ângulo central de 90 graus. Beleza? Se eu for do A até esse pontinho aqui, ó, vai ser então um ângulo de meia volta, seria portanto 180 graus. Aí eu marco esses 180 graus aqui na extremidade do arco, para indicar que eu estou saindo do zero e estou indo até ali o outro lado, então fecha no 180, meia volta. Beleza? Consequentemente, aqui embaixo seria 200
e 70 graus, tá? E quem sair do A e der uma volta inteira, percorre então 360 graus. Então eu digo que essa posiçãozinha aqui, ela também é a mesma do 360 graus, ó. Beleza? Bom, então em radiano, aqui seria o π radiano, aqui seria 3π sobre 2 radiano, e aqui seria o 2π radiano, né? Que é o mesmo que 360 graus. Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico. É a circunferência em que o raio vale 1, tá? E que em cada posiçãozinha dessa nós temos esses ângulos: 0, 90, 180, 270 e 360. Importante então dizer que no primeiro quadrante estão os ângulos entre 0 grau e 90 graus. No segundo quadrante estão os ângulos entre 90 e 180. No terceiro quadrante estão os ângulos entre 180 e 270. No quarto quadrante estão os ângulos entre 270 e 360 graus. Tá? Em radiano, do mesmo jeito. É importante a gente entender que na trigonometria nós podemos trabalhar com os arcos orientados. Quando eu ando no sentido anti-horário, eu estou andando no sentido positivo dos ângulos. Quando eu ando no sentido horário, eu estou andando no sentido negativo dos ângulos. Por exemplo, vejamos a seguinte situação. Eu estou saindo do A, que é o ponto de partida dos meus arcos no ciclo trigonométrico, e estou indo aqui até o ponto P, certo? Vamos supor que eu tenha gerado aqui um ângulo central de 45 graus, certo? Então eu posso dizer que associado a esse ponto P, que é a extremidade do meu arco, eu tenho 45 graus, certo? Ou, se eu preferir, em radiano, eu posso dizer que isso aqui é a metade de 90, ou seja, a metade de π sobre 2, ou seja, π sobre 4, tá? 45 graus ou π sobre 4 radiano. Se aqui embaixo eu tiver um arco que vai de A até o ponto P' e que gera o mesmo ângulo central aqui, ó, de 45 graus também, pelo fato de eu ter saído de A e andado 45 graus no sentido horário, então eu digo que esse ponto P' é a extremidade de um arco negativo. Então ele corresponde a um arco não de 45 graus, mas sim de menos 45 graus ou menos π sobre 4 radiano. Beleza? Então, sentido anti-horário, sentido positivo dos arcos. Sentido horário, sentido negativo dos arcos. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Estamos trabalhando com os arcos orientados. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar de arcos côngruos agora. Importante.